Olá, vamos examinar as Escrituras? Eu quero ler com vocês hoje 2 capítulos do livro de Atos. O primeiro é o capítulo 17 e posteriormente leremos o 19. O capítulo 17 de Atos, a partir do versículo 1, está escrito assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Então Paulo estava discutindo com eles, ou seja, na sinagoga, através das Sagradas Escrituras. Então a base de Paulo eram as Sagradas Escrituras, e ele afirmava que dentro dessas Sagradas Escrituras, Jesus era o Cristo, o Messias. Versículo 4. Alguns dos judeus foram persuadidos a se unir a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados. Então, cabeça desocupada é a oficina do diabo. E com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jasson os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Você vê que a mentira, ela é uma coisa poderosa e ela é usada desde sempre. Então não interessa quem tem razão, interessa é que eu estou certo, ou a minha religião está certa, ou a minha ideologia política está certa. Independente se eu estou dizendo a verdade ou mentindo, se eu estou sendo dissimulado e se eu estou usando as mentiras como arma, como ariete contra o meu adversário. Versículo 8. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jasson e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, o que eles faziam? Eles ouviam o que Paulo tinha a dizer, os argumentos de Paulo, e iam nas Sagradas Escrituras para ver se era verdade ou se era mentira. Então, por isso, eles eram mais nobres. Eles eram mais nobres que os tessalonicenses. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Então vou ler o versículo 11 sem interrupção. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Ao versículo 13. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoraçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Versículo 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. O que é ídolos? São imagens de escultura. Qualquer santo que a gente vê em qualquer lugar são ídolos. São imagens que eles chamam de ícones. Né? Então vamos lá. Versículo 17. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam.
Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Com quem? Com Paulo. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas, ou seja, o evangelho, as boas notícias, a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago. Areópago é um tribunal a céu aberto, onde tem juízes. Onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta descrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Ele foi absolutamente inteligente, ele usou a crença deles contra eles mesmos. Pois esse Deus desconhecido é exatamente o Deus invisível, aquele que não pode ser representado por imagem, aquele que fez o céu, a terra e tudo que há, e que enviou seu Filho para nos salvar. E aqui uma coisa interessante é que ele fala assim, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, no versículo 22. Ou seja, a pessoa ser religiosa não quer dizer absolutamente nada. Ela frequentar locais sagrados, ela frequentar as missas, os cultos, os sacramentos, não quer dizer absolutamente nada, só quer dizer que ela é uma pessoa religiosa, não quer dizer que ela é uma pessoa temente a Deus. O cristão não é religioso, o cristão é theosebes, ou seja, temente a Deus. Aquele que teme a Deus, que crê em Deus, que confia em Deus e que acredita em Deus de fato e que pratica tudo que Deus manda praticar. E quando não pratica, se arrepende, pede perdão e tenta de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes forem necessárias. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí o verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Logo, essa bobagem de ir na casa do Senhor, obrigado porque estamos reunidos na casa do Senhor, quando o padre fala, o pastor fala, isso é uma asneira tremenda, pois Deus fez o mundo e tudo que nele há não habita em santuários feitos por mãos humanas, segundo o versículo 24. 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Verso 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando, quer dizer, tateando, vamos ver se eu acho, vamos ver, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele, ou seja, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele, descendência de Deus. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feito pela arte e imaginação do homem. Vou repetir. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade, ou que Deus é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, ou madeira, ou qualquer tipo de material. Deus não é esculpido, aquilo não é Deus. Aquilo no máximo é um ícone para você se lembrar que existe ou que existiu alguém que fez aquilo que Deus mandou fazer. Mas também não é para fazer, simplesmente não é para você se concentrar nisso. Versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Quer dizer, quando faziam lá antigamente, aí não levava em conta a ignorância. Mas agora ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam. Se arrependam do quê? De serem idólatras, de fazerem ídolos, de se prostrarem diante de imagens. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, ou seja, por meio de seu Filho Jesus Cristo. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram.
Entre eles, Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Atos 19, a partir do versículo 22. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Que caminho? O caminho de Jesus. Então os do caminho são os cristãos. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, para os romanos era Diana, e para os gregos era Ártemis. Então você encontra as duas palavras nas traduções. Algumas traduções trazem Diana, então templo de Diana, e outras trazem templo de Ártemis. Quando está se referindo a templo de Diana, está com um nome romano. E quando está Ártemis, o nome é grego, mas é a mesma personagem. Ele vai falar divindade, né? Entre aspas. Então vamos começar de novo, ó. Versículo 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, ou aqueles que faziam as imagens, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não são mesmo. Você faz uma imagem de Deus. Aquilo não é Deus. Você tira uma fotografia sua. A fotografia não é você. Você não é a fotografia. Não tem razão de ser, né? Porém, eles estavam se prostrando diante de deuses. E esses deuses feitos por mãos humanas. E Paulo afirmava que não eram deuses, esses que são feitos por mãos humanas. E isso estava fazendo com que a prosperidade deles corresse em risco. Essa prosperidade correr risco significa que eles iriam, as pessoas se conscientizariam que imagem é errado, parariam de comprar e eles iriam falir. E a prosperidade deles ia para o espaço. Versículo 27. Não somente há perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Pois é, bem atual, né? Nós vemos alguns locais no Brasil que é exatamente isso aqui. Mas deixa isso para lá, vamos voltar para o texto. Ouvindo isto, versículo 28, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todas a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Starco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem saber por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Essa imagem caiu de Júpiter, né? No Brasil parece que teve alguma que caiu de algum outro lugar. Não me lembro direito como é que é a história não, mas tem alguma coisa semelhante. Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e não façais precipitadamente. Nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos o perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, ou revolução, motim, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar
este ajuntamento. O texto ele é ginecológico. Ele não tem como eu ser mais explícito. Não tem mais como ser mais explícito que esse texto. Os dois textos são absolutamente explícitos. Eles falam sobre o verdadeiro Deus, o Deus desconhecido. Quem é Ele? Ele fala das Escrituras, que Paulo examinava as Escrituras junto com as pessoas, principalmente os de Bereia. Ele argumentava dentro das Sagradas Escrituras, e que eram a base dos argumentos são as Sagradas Escrituras. Ele fala de idolatria, de ídolo, de fazer. Ele fala da moradia de Deus, que Deus não mora em templos, não mora em construções, em prédios. Enfim, não tem como não entender. O texto ele é tão explícito que ele chega a ser obsceno. Então, eu vou deixar que vocês analisem, mas eu vou orar por vocês para que vocês entendam. E antes de vocês fecharem esse vídeo e o esquecerem, eu peço que vocês orem comigo e depois assistam de novo o vídeo. Vamos lá? Paizinho amado, eu peço que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, abra os olhos do entendimento de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que o Espírito Santo que inspirou os textos, os inspire e os revele os textos a cada um que está me ouvindo nesse momento. Que o Senhor possa nos orientar e nos ajudar a seguirmos a Tua Palavra, a Sua vontade, a nos rendermos à Sua soberania, à Sua sabedoria, Senhor. Dê-nos entendimento, não somente hoje, mas sempre. Ajuda-nos, Senhor, revelando a Sua Palavra a nós, ao nosso coração. Que possam cair todas as escamas dos nossos olhos para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Todo o ensinamento que o Senhor nos deixou e que o Espírito Santo que habita em nós nos revele aquilo que Ele inspirou aos autores da Bíblia a escrever. Muito obrigado. Te agradeço desde já com o perdão pelos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus, que Ele te ilumine e te guarde neste dia. Amém.